Filosofia e Cotidiano em Pauta. Olá, eu sou o Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano. Hoje estaremos aqui para refletir acerca do tema Copa do Mundo 2014, evento que será realizado aqui no Brasil. Mas, enfim, o que tem a ver a nossa filosofia, as discussões que nós temos no nosso cotidiano, do nosso programa, com o futebol, com a Copa do Mundo? Estas questões que surgem acerca desta, que é o esporte mais popular da civilização atual, será que o evento Copa do Mundo acontece em favor para abrir caminhos para pensar mais e melhor a condição humana? Qual é de fato a função do desporto no desenvolvimento da vida, nas relações entre os seres humanos, de forma tal que promova uma vida melhor no mundo em que vivemos? E para refletir conosco acerca desse tema, está hoje aqui o professor e livre docente Manuel Sérgio, filósofo licenciado em filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa e doutor e livre docente pela Universidade Técnica de Lisboa. Professor, para iniciarmos a nossa reflexão, ou para usar um termo mais propício ao tema do nosso programa, iniciar o nosso bate-bola aqui, gostaria que o professor explicasse como inserir o desporto, no caso aqui mais específico, o futebol, num contexto que seja em favor de uma melhor condição humana. E não seja apenas, como é usado hoje o futebol, em favor do poder e desse modo de vida que já está estabelecido. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe o facto de me ter convidado, portanto, quero saudar não só a televisão, esta rádio-televisão, mas saudar também todos os seus telespectadores. É assim que se diz, não é aqui também? Não? Sim, exatamente. Telespectadores, muito bem. E depois desta saudação inicial, vou então responder-lhe. Vamos lá ver. Eu sou um indivíduo que acho que o desporto não é uma atividade física. Começo por aqui. É uma atividade humana. Sim. Eu tiro a expressão física ao desporto precisamente porque quanto mais físico, mais acéfalo e mais acrítico. As pessoas julgam que o físico é correr, é controlar o batimento cardíaco, é julgarem que correr dá saúde, e ficam por aí. Ficam pela parte higienista da questão. Portanto, isto dá saúde. Ora, portanto, não é uma atividade física. Portanto, parece ser só uma atividade física. Vemos depois que o desporto tem a ver com a política, vemos depois que o desporto tem a ver com a sociedade, vemos depois que o desporto tem a ver com a educação e, como tal, vemos que o desporto não é só uma atividade física, é uma atividade em que está o homem todo e todos os homens. Portanto, eu digo que não há educação física, mas há educação de pessoas em movimento intencional. Eu estou-lhe a dizer já o paradigma, que é para percebermos a partir daquilo que eu vou dizer. Portanto, para mim, não há educação física, há educação de pessoas em movimento intencional. Bom, segundo, continuemos. Não é? Sim. Continuemos. Se isto se destina a educar pessoas, e não só físicos, eu vou-lhe dizer uma coisa interessante. Antes do 25 de Abril em Portugal, havia um poeta que escrevia poesias, enfim, também anti-salazaristas, e escreveu uma poesia chamada Lágrima de Preta. Não vou declamar aqui a Lágrima de Preta, mas digo que era uma poesia que relatava ou que cantava uma preta revoltada, uma preta com ódio ao que se passava, e então um médico foi com o vidrinho habitual, tirou-lhe a lágrima, levou para o laboratório e então o poema termina assim: nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água quase tudo
e cloreto de sódio. Ora, muitas vezes no desporto há esta mania de que cientificar é ficar pela água e pelo cloreto de sódio. Ora, temos que acabar com isto. O futebol não é isto, o desporto não é isto, e quem não vê mais do que isto no desporto não sabe nada de desporto. Eu costumo até dizer, e outro dia, quando o José Mourinho foi doutorado, o José Mourinho citou-me dizendo que aprendeu comigo algo que nunca mais esqueceu. Esta frase: para saber de desporto é preciso saber mais do que desporto. O desportista que só sabe de desporto, nada sabe de desporto. O que é que eu quero dizer? É porque o desporto é uma atividade humana, tudo o que é humano está presente nele. E, portanto, se o meu amigo só sabe que é o 4-2-4, ou 4-3-3, ou 3-5-2, ainda não sabe de desporto. Percebe? Ele tem que conhecer um pouco mais do ser humano. Tem que ter o humano para perceber o desporto, que é uma atividade humana, como é lógico, não é? Não se pode ficar só por meia dúzia de tretas, não é? Que é o que normalmente nós ouvimos, a maioria dos comentadores desportivos, ouvimos os próprios praticantes do desporto e ficamos a saber o mesmo. Ficamos a saber o mesmo. Porquê? Porque ainda não se entendeu que o desporto não é uma atividade física, não é uma atividade que se destina a fazer bestas esplêndidas, é uma atividade que se destina a fazer cidadãos que saibam exercer em pleno a sua cidadania. Continuemos a responder à sua questão. Não é? Portanto, o desporto não é uma atividade física, é uma atividade humana, não há educação física, para mim, nem há preparação física. Creio que o José Mourinho, que foi meu aluno, ouviu isto de mim, não é? Em 1981, há 29 anos, nas aulas que eu dava, que eu lecionei, em que o meu José Mourinho estava, hoje treinador do Inter, eu já dizia o seguinte: tem que se inventar, eu com receio, que eu nunca treinei nada, não é? Mas com medo. Uma pessoa tem que ser humilde perante uma prática que nunca fez, não é? Eu nunca fui treinador, mas parecia-me, partindo do método da complexidade, onde tudo em nós está em rede. Quer dizer, eu não posso dizer que dou preparo físico independente do meu espírito. O meu espírito está lá na altura em que estou a fazer preparo físico. Sim, claro. Portanto, como você sabe, a expressão educação física, o senhor é filósofo, a expressão educação física só apareceu na história depois de Descartes. Antes de Descartes, o tal erro de Descartes que fala lá o meu compatriota o António Damasio, foi o erro de Descartes que separou, portanto, o ser humano em duas substâncias diferentes. A res cogitans, o pensamento, e a res extensa, o físico, o corpo. E então havia a educação intelectual para a res cogitans e a educação física só para o corpo. E ficou esta coisa do físico para o corpo, e depois a medicina também contribui muito, dizendo que correr que dá saúde. É evidente que correr faz bem. Agora, o problema é que eu não tenho saúde só porque corro. É uma estupidez. Nós temos que dizer que o que faz, em primeiro lugar, bem à saúde, é uma sociedade diferente. Se eu correr com fome, faz mal à saúde o correr. Claro. Quer dizer, há coisas que se tem que dizer, não é? Só temos saúde numa sociedade onde há justiça social. Antes disso não há saúde. Antes disso é tudo mentira. É tudo mentira. Portanto, faz favor. Agora, professor, só um adendo. O senhor Sim. colocou o Descartes, né? Eu não estou aqui a defender o Descartes com essa separação e que hoje tem essa conotação do culto ao físico, ao corpo, que é o que o desporto acaba trazendo. Bom, vamos lá ver. O Descartes é dos maiores nomes da história.
Sim, sim. A ciência clássica começa em Galileu e Descartes. Portanto, agora, o dualismo... Um grande matemático, Absolutamente, sem dúvida. Sem dúvida. E agora não há tempo para a gente falar do que o racionalismo cartesiano significa na história a seguir a um período como a Idade Média, em que uma pessoa estava à espera do que o Papa dizia, porque o Papa era a verdade. E o Descartes veio dizer, não, tu tens em ti a tua razão que te permite chegar à verdade. Não precisas estar à espera do Papa, que aliás diz às vezes asneiras também, não é? Sim. Às vezes ou muitas vezes. Portanto, eu tenho o maior respeito por René Descartes, que viveu Sim, claro. entre 1596 e 1650. Quer dizer, Que foi uma época... extraordinário. Agora, o dualismo antropológico estava errado. E a educação física É e a medicina moderna nasce deste dualismo antropológico. Nós fazíamos uma entrevista, e eu não sou médico, mas estudei História da Medicina, o que significou o médico saber, nessa altura não se chamavam os médicos, eram os físicos, saber que o corpo era matéria. Ora, imediatamente começou a retalhar, porque era matéria, podia fazer. E então nasce um conhecimento, designadamente um conhecimento anatomofisiológico do ser humano, extraordinário. Não é? Bom, portanto, isso não está em jogo. O que está em jogo é que o dualismo antropológico fez nascer a educação física. A educação do físico, que era para o físico. Claro. Ora, a educação física conservou séculos esta tara de que é para o físico. A questão que eu quero perguntar era como os gregos também pensavam essa questão do físico. Aí Os essa eu quero gregos, chegar. vamos lá ver, na Grécia não há educação física. Porquê? Os gregos tinham um conceito de ginástica. Como você sabe, o grego acreditava que nós tínhamos tido uma vida antes, onde os conceitos de beleza... Portanto, a ginástica para o grego era para tornar o corpo igual à ideia de beleza que nós já tínhamos aprendido antes desta vida. É diferente do conceito de educação física atualmente, não é? Então eles tinham um conceito estético Absolutamente. de beleza. E mesmo, portanto, não era a mesma coisa que a educação física. Sim, não, era esse contraponto que eu queria levar para os nossos A educação amigos. física cartesiana era uma educação física mesmo do físico. E manteve-se. E a medicina também era para o físico. E o que é que faziam a medicina e a educação física? Transformar o corpo numa máquina. Quanto mais o nosso organismo funcionasse como uma máquina, como um relógio, mais saúde teríamos. Ora, isto deu origem à educação física que se manteve com os vícios. E, portanto, nós vamos falar nisso, com os vícios. A preparação, estava eu a dizer que disse ao Zé Mourinho, não, disse aos alunos, ele era um deles, que a preparação física se calhar estava errada. Era preciso inventar um método novo de treino onde tudo estivesse presente, inclusive é que se treinasse com bola e não separado da bola. E então dizia uma frase que ele repete muitas vezes, que eu dizia nas aulas. Uma pessoa, para aprender a tocar piano, toca piano, não anda às voltas ao piano. Se anda às voltas ao piano, nunca mais começa a tocar, não é? Portanto, o desporto, portanto, o verdadeiro método do desporto é o método que podemos chamar agora ao nome do Edgar Morin, não é? O método, tive aqui há pouco tempo. Foi no final. Não, ele esteve lá. Ele esteve aqui no Brasil em outubro ou novembro do ano passado. Do ano passado. E ele esteve comigo, eu estive com ele. Ele não fala inglês, isto aqui. A gente fica assim. E então o assessor da imprensa disse: este não precisa. Não precisa. Os ingleses é que têm que vir falar com ele. Os ingleses, se quiserem, aprendam a falar francês para falar com eles. Como vocês dizem, este está acima da carne seca. Está acima. Não precisa de falar inglês. Professor, ontem, na sua palestra, que eu assisti aqui no Seminário Internacional... Mas ouça, ficar bem assente aquilo que eu digo. Não há educação de físicos, há educação de pessoas em movimento. O que está presente no desporto é uma pessoa, não é um físico. Erradicar o físico.
Porque quando se faz desporto só a pensar no físico, perde-se a dimensão política do desporto. E o senhor podia falar um pouco sobre Sobre este tema. essa dimensão política, sobre bem. esse grande... Ora, muito bem. É evidente que quando eu falo de desporto, referindo-me a um ser humano, também não é preciso só falar de política. Mas quando se diz, como eu lhe estou a dizer, que só há saúde numa sociedade justa e não quando se corre... Portanto, eu não estou a dizer que o correr faça mal. Eu estou a dizer é que não chega. Quando se diz corra que dá saúde. Não. As pessoas têm que ter a noção que o que dá saúde é uma sociedade justa. Porque correr com fome não faz bem à saúde, faz mal à saúde. Porque correr cheio de problemas, correr... Não, quer dizer, a pessoa continua... Eu vou-lhe dizer uma frase que decorei num homem que foi um grande neurologista, chamado Viktor Frankl, um médico que esteve em Auschwitz e que não foi morto porque era um médico muito conhecido. Parece que lá os guardas das SS viam-no passar naquelas filas intermináveis para serem, sei lá, cremados ou inquinados lá do gás que caía de cima, e então aquilo parece que é um grande médico que pode ficar, e então foi por isso, por ser médico, que ele não foi assassinado. E então ele tem uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele tem um livro intitulado Psicoterapia do Sentido. Ele tem esta frase que eu vou repetir aqui para os nossos telespectadores. Nós, médicos, passamos a vida a dizer aos doentes: faça exercício físico, não coma açúcar, não coma sal, etc. E esquecemos-nos de lhes dizer que o primeiro fator de saúde é que a vida tenha sentido para nós. Ou seja, ele não diz que correr não faz bem. Ele diz que antes disso é preciso ser feliz, sabe? E geralmente os médicos e os professores de educação física esquecem-se de dizer às pessoas isso. Percebe? Veja a dimensão política do ato de correr. Porque é que eu estou a correr? O que é que o correr acrescenta à minha vida, não é? De facto, correr não chega numa sociedade injusta. Não, realmente não chega. Não chega. Bom, com essa palavras do professor, eu vou pedir agora uma pausa para os nossos comerciais e voltamos no segundo bloco para mais esse bate-bola com o professor e livre docente Manuel Sérgio. Vida e missão neste chão. Campanha da Fraternidade. CNBB. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Seguindo aqui o nosso bate-bola, o nosso bate-papo com o professor e livre docente Manuel Sérgio, que também é autor do livro Textos Insólitos. Professor,
até para falar um pouco, não só do livro, mas me parece que esse livro também fala um pouco do que é, um pouco não, ou quase tudo do que é a ciência da motricidade humana. Em linhas gerais, será que o senhor conseguiria... Pois, em linhas muito gerais. Uma rápida explanação para nós entendermos. A ciência da motricidade humana nasce, em primeiro lugar, da convicção que a educação física tinha nascido, como já vimos, do dualismo antropológico cartesiano. Não é por acaso, por exemplo, na microfísica do poder, o Michel Foucault diz que a expressão educação física apareceu pela primeira vez em língua francesa no século XVIII. No livro de um indivíduo chamado Balesquer, que escreveu um livro intitulado L'Éducation physique pour les enfants, Educação Física para as Crianças. Portanto, só no século XVIII, em finais do século XVI, um senhor chamado Jerónimo Mercurialis escreveu o livro De Arte Ginástica. Ou seja, no século XVI ainda se dizia ginástica. A educação física é cartesiana. Porquê? Porque era a educação do físico. Sim. Não tinha nada que enganar. E a ginástica? E a ginástica era a educação do ser humano, que visava transformar-se no conceito, de acordo com o conceito de beleza que tinha no mundo das ideias antes. Portanto, não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Não tinha... Havia um certo monismo na consideração do ser humano. Com Descartes, não. Mesmo, portanto, no platonismo também há dualismo. Aquele mens sana in corpore sano são duas substâncias também diferentes. De qualquer maneira, era sempre pôr o corpo de acordo com o passado. Quer dizer, enquanto a educação física pressupõe progresso, no grego a ginástica era a voltar para trás. Porque era o mundo das ideias que comandava o mundo das aparências, que era o mundo que nós estamos. E para o professor, como ficam essas dois... Não, é o que eu vou dizer. Para mim, a Grécia... embora eu seja um velho, embora eu diga que tenha duas vezes... Eu tenho 2 vezes 38, não é? Sim. Portanto, não sou muito velho, sou um jovem. Não é? Mas, portanto, eu vou fazer 77 anos em abril próximo. Mas eu não digo que o meu tempo era atrás, o meu tempo é agora, que estou cá, a culpa não é minha. Não é? Enquanto for vivo, o meu tempo é hoje. Ora, o meu tempo diz-me que o cartesianismo está ultrapassado, que a expressão educação física, porque cartesiana, está errada, porque leva a supor que esta área é uma área de educação de físicos, não é uma área de pessoas que se movimentam. Quer dizer, repare que neste corte epistemológico que eu faço, é um corte que é epistemológico e político, é epistemológico e educativo. Quer dizer, aqui, diante de mim não está um físico, está uma pessoa que se movimenta com intencionalidade. Onde é que eu fui buscar esta expressão? Fui buscar esta expressão ao Maurice Merleau-Ponty da fenomenologia da percepção, que define a motricidade como inteligência operante ou inteligência em ato. E eu, quando vejo isto, é isto. Inteligência operante e inteligência em ato. Em ato. E eu até digo que a motricidade humana é o corpo em ato. O corpo em ato. O corpo, quer dizer, e porque eu sou meu corpo, de acordo com os fenomenologistas, o corpo quer dizer, a passagem do cartesiano, físico, ou melhor, do corpo instrumento, de acordo com Descartes. Com Descartes, o corpo é instrumento que obedece aos ditames do espírito. A passagem do corpo instrumento ao corpo sujeito
é a passagem da educação física à motricidade humana. Portanto, eu considero que esta área não é uma área da educação física, é uma área de uma nova ciência humana, chamada ciência da motricidade humana, que tem como valências o desporto, a dança, a ergonomia, a reabilitação, etc. Portanto, é uma ciência, assim, por exemplo, como na medicina, há a oftalmologia, há a fisiatria, há gástrico, há a gastroenterologia, enfim, há uma série de especialidades. Sim. Eu também crio uma ciência, a ciência da motricidade humana, com várias especialidades. Uma delas é o desporto. O desporto, qual é o paradigma do desporto? O ser humano em movimento intencional, e eu acrescentei-lhe visando transcender e transcender-se. Porque, através da motricidade humana, eu descubro que a transcendência é o sentido da vida. Só tem saúde quem é capaz de transcender-se. E quem não é derrotado pela vida. Ter saúde, o que é ser sujeito? Ser sujeito é não sujeitar-se. E o não sujeitar-se é ser capaz de transcender os obstáculos. De ir além. Ir além. De vir a ser o que se é. Absolutamente. Aquilo que se é impotência, passar a ato. Ok, professor. Então, diante dessas colocações... Portanto, isto é o paradigma. Sim. Isto é o paradigma. Acabemos É com... de onde? Portanto, e a gente não nega o físico. Diz só que o ser humano é físico, como diz o Edgar Morin, o ser humano é físico, é biológico e é antropossociológico, não é só físico. Portanto, no ser humano, o físico está integral, mas superado. Ou seja, o todo é mais do que a soma das partes, não é? Portanto, este é a passagem, repetindo, do corpo instrumento, do corpo objeto, ao corpo sujeito. Como diz o Edgar Morin, eu sou meu corpo. Eu sou meu corpo. Percebe? E, professor, diante desse paradigma... Agora, isto revoluciona. Sim, isto revoluciona. Tem de revolucionar. Isso que eu ia te perguntar para o senhor. Qual é o papel, então, do profissional do desporto? Não, de educação física. De educação isto tem de física. revolucionar. É que o profissional de educação física, que é necessário, portanto, eu não estou contra a educação física, eu estou a defender a transformação da educação física, porque ela é necessária. Portanto, o que é que o profissional de educação física, como tem de considerar-se? O profissional de educação física é um especialista em humanidade. Percebe? E, portanto, não tem só que pôr pessoas a correr, tem que dar-lhes o significado da corrida. Repare, as aulas de educação física não podem ser umas aulas a quem se dá uma bola para os meninos se distraírem. A criança distrai-se, mas com um objetivo nítido que é preciso dizer-lhe. Que é de transcender. É transcender, é educar, quer dizer, há muitas maneiras de educar. Eu não conheço aula onde se possa educar com mais facilidade como a aula da chamada educação física. Exercitando a solidariedade, exercitando o companheirismo, exercitando aquilo que eu sou, quer dizer, a humildade. O lúdico. Está ali de uma forma... Em que o Brasil é especializado, não é? O ludismo e a festa são duas características da cultura brasileira que um homem como eu, que venho muito ao Brasil, nota com frequência. O Brasil é um país encantador, por isso eu ontem disse que o Brasil tem que ensinar ao desporto. Não basta só um campeonato do mundo para o Brasil ficar de joelhos diante das pessoas importantes que aí vêm, aliás, dos semideuses. Eu chamo a atenção que esta gente só são deuses porque nós os contemplamos de joelhos. Eles são tão deuses como nós. Bom, os grandes atletas, as pessoas muito importantes, têm os mesmos problemas dos outros. E, portanto, são seres humanos. E vão morrer também, vão acabar da mesma maneira. Dessa maneira. É.
E professor, agora dentro desse processo de educação desportiva, da qual está espalhada hoje pelo mundo, Portanto, eu chamo a atenção de que este tipo de educação que eu quero salientar é o seguinte, é que este espaço não é um espaço só de físicos. Tem que se reinventar uma educação física onde a educação não se cinja aos aspectos físicos e apareça outros aspectos. outros aspectos. E dessa maneira, como então, professor, minimizar a competição Vamos lá ver. e maximizar o viver com o outro? O desporto é competição. Eu estou a jogar às cartas consigo, quero ganhar e continuamos amigos. E até ficamos mais amigos. Sim. Portanto, a gente o que tem que transformar é a passagem de uma competição hostil a uma competição fraterna. Portanto, como lhe disse, eu posso estar a jogar consigo, claro, quando a gente joga, um quer ganhar ao outro. Mas isso não exclui que determinado número de valores não estejam presentes naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, e outra coisa, e não fazer do desporto uma forma de adormecer as pessoas à recusa da sociedade injusta estabelecida. Isso é muito importante. A maioria dos governos, porque os governos não têm medo de quem faz desporto, até acham graça. Eles têm medo é de quem pensa. Já pensar o desporto já é perigoso. E este tipo de conversa que eu tenho, o próprio Ministro do Desporto é capaz de dizer, mas isto serve para quê? Bom, porque, na realidade, isto não marca golos. Embora eu, através do método da complexidade, haja treinadores que digam que eu anunciei os novos métodos. Portanto, a primeira vez que falei nesta teoria foi em 1979, num artigo numa revista do Instituto Superior de Educação Física, chamado Prolegómenos a uma Nova Ciência do Homem. Portanto, há 31 anos que eu ando a defender isto. E, portanto, o treino também pode aprender com o método da complexidade a ser diferente. Mas não é fácil falar nestes temas, não é? Porque o desporto mais publicitado e propagandeado está nas mãos do lucro, está nas mãos do lucro, não é? Está nas mãos das grandes multinacionais de venda de material desportivo. Porquê é que as pessoas dizem correr dá saúde tantas vezes? Porque o senhor, quando corre, compra umas sapatilhas novas, compra umas novas camisetas, e tudo isto vai dar dinheiro a determinadas pessoas, senão elas não gritavam tanto para o meu amigo correr, sabe? E o esporte já está, enfim, qualquer desporto já está os vencimentos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, sabe? A mim o que me dói é o seguinte: dá a sensação que um país é grande porque tem grandes atletas, sabe? Dá-me vontade de rir. Um país que só tem atletas é uma mentira. Um país plenamente democrático e plenamente desenvolvido é o país que, a cada grande atleta, corresponde um grande escritor, um grande cientista, um grande artista. Isto é que é um país. Não é um país só que no imaginário das pessoas só há o Pelé, ou só há o Beckenbauer, ou só há o Eusébio. Isso são países falhados, sabe? As pessoas têm que se habituar. Por exemplo, um grande médico da história da medicina, Oswaldo Cruz, médico, as pessoas têm que conhecer e ter tanto respeito pelo Oswaldo Cruz como têm pelo Pelé. É isso que é preciso proclamar. Quiçá até mais respeito. Eu não digo mais, mas digo o mesmo. Eu não digo mais. Portanto, eu comparo o desporto atual também é uma conquista da civilização. Portanto, o que eu digo é que o Dr. Oswaldo Cruz, que foi um grande médico, que se lê nas histórias da medicina, em qualquer parte do mundo, os brasileiros têm que saber isto.
tem que saber isto, que no princípio do século XX houve um médico que criou, um médico de saúde pública, que foi capaz de erradicar algumas doenças no Brasil com a sua ciência, com o seu conhecimento. Ora, muito bem, isto, para os brasileiros, não foi menos do que aquilo que fez o Pelé. Percebe? Portanto, um grande país, repito-me, é aquele que tem grandes atletas porque tem grandes artistas, grandes cientistas, grandes literatos. O Brasil, ele parece, o Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro ele tem a síndrome do vira-lata, né? Então, quando surgem esses grandes expoentes, como Oswaldo Cruz, assim como outros tantos pensadores aqui no Brasil, o brasileiro realmente tem esse problema de abraçar, de torná-lo um mito, tal como é o Pelé. Sim, mas pronto, ainda bem. Mas não tornar só mitos o Pelé. Sim, os outros também. É preciso. É preciso. Mas o brasileiro tem que os conhecer. Eu digo que, numa sociedade plenamente democratizada, a um grande jogador de futebol tem que corresponder a um grande cientista, um grande literato, um grande artista, etc. O desporto deve ser a expressão corporal do desenvolvimento socioeconómico de um povo. Enquanto não for isto, é mentira. Percebe? Se calhar esta frase vale a minha entrevista toda e não era preciso dizer mais nada. Bem, professor, então vamos dar uma pausa para mais um intervalo e vamos voltar no próximo bloco para falar um pouco do livro A Filosofia do Futebol. Sim. E também um pouquinho sobre essa questão da Copa do Mundo aqui no Brasil, que ontem o senhor explanou tão bem, muitas provocações ontem na sua apresentação aqui no seminário. Filosofia no Cotidiano dá uma pausa para os nossos comerciais. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos aqui com o professor e livre-docente Manuel Sérgio, que também é autor do livro que ainda não foi lançado no Brasil, mas esperamos em breve, hein, professor, que teremos ele aqui, Vamos lá, Filosofia do Futebol. Professor, eu gostaria que o senhor, claro, comentasse um pouco desse título, desse livro, Filosofia do Futebol, que com certeza vai dar muito o que se falar aqui no Brasil. Não sei se dará muito o que falar. O que eu quero chamar a atenção com a filosofia do futebol. Eu começo por perguntar, são muitos os que questionam, por vezes desdenhosamente, para que a filosofia? Nunca lhes passou pela cabeça levantarem em questão para que a geologia, ou a matemática, ou a física, ou a geografia. A filosofia exige profunda reflexão e, nos dias em que vivemos, refletir parece-nos algo de perfeitamente inútil. Ora, isto a propósito do seu... De facto, filosofia de futebol, porquê? Mas o indivíduo filosofando marca mais golos? Até pode. Mas, Sim. enfim, marca mais golos. O que a filosofia do futebol quer dizer, e a filosofia quer, em primeiro lugar, chamar a atenção para o seguinte.
tudo deve ser questionado. Em tudo deve haver a pergunta filosófica. O que é? Uma pergunta filosófica que vá, digamos, de modo que as pessoas nos entendam, vá da aparência à essência. Eu faz-me lembrar uma quadra de um poeta português que diz: ver as coisas por fora é fácil e vão. Por dentro das coisas é que as coisas são. Não é? Portanto, muitas vezes as pessoas olham para o futebol e ficam por estes aspectos aparentes e nunca percebem verdadeiramente o que é o futebol. Ora, a filosofia vem-nos ensinar a pensar o futebol. Portanto, é isso, um livro pequenino, porque afinal de contas trata-se de um livro feito para uma disciplina que o professor João Paulo Medina me pediu. Ele está a criar a Universidade do Futebol, criou a cadeira de Filosofia de Futebol e depois lembrou-se de me pedir a mim a ser eu a fazer o programa da Filosofia de Futebol e assim nasceu esse livro. Ok, professor. Portanto, em primeiro lugar, questionar. E saber questionar. A pergunta filosófica normalmente rejeita o aparente. Ou melhor, não fica satisfeito com o aparente. É preciso ir para lá do aparente, sabe? É preciso ir para lá do fenómeno. Ora, é isso que esse livrinho procura, olhando para o futebol. E vou me permitir roubar as palavras aqui do filósofo francês Marc Sauté, Sim. que no prefácio, na introdução do livro Um Café para Sócrates, Sim. ele diz o seguinte, quando as pessoas perguntam, para que filosofia, o que é filosofia, em suma, ele diz, no momento de tantos problemas sociais, de tantas guerras, fome, problemas econômicos, falta de respeito para com o outro, o que melhor fazer do que filosofia? Do que questionar esses valores que estão perdidos e a cada dia mais perdidos. Sem dúvida. Então eu faço uma ressonância com... Muito obrigado. É o que se passa com o futebol. O futebol, na realidade, entusiasma as pessoas. Mas o futebol entusiasma as pessoas normalmente, entusiasma-me a mim também, por aquilo que é pouco, não precisa ser reflexivo, não precisa ser refletido. Aliás, as pessoas, quando classificam os grandes jogadores, até através de qualidades animais. O Eusébio, lá em Portugal, era a Pantera Negra. Havia um jogador do... O Edmundo, aqui no Brasil. O Edmundo é o animal. Portanto, o outro, havia um argentino que jogava, que o Ardiles, como era baixinho e magrinho, chamavam-lhe a formiguinha. Portanto, o jogo é apanhado por aquilo que é mais fácil. E é interessante, as qualidades, quando as equipas entram em campo, também vêm debaixo da terra. Sim. As tocas dos animais também. A subir, parece que vêm da toca. É muito fácil classificar o futebol ficando por aqui. Ou dizendo que o árbitro é ladrão, que é o mais fácil. Quer dizer, ninguém repara as vezes que um jogador da minha equipa errou. Mas um erro de um árbitro, que, por exemplo, se enganou num penalti, é falado para o resto da vida, está errado. Não é? É uma maneira... Ora, o futebol é outra coisa. E as pessoas também acho que não se preocupam, não percebem os valores, de repente, que um jogo de futebol pode dar às pessoas. E também acho que um outro problema que tem é que quando se junta-se aquela massa ali no campo, a violência que acaba ocorrendo. Há uma coisa que nós temos que reconhecer. O capitalismo foi interiorizado pelo próprio trabalhador, sabe? É uma coisa trágica. E muitas vezes me lembro, eu tenho repetido isto muitas vezes, da frase de Marx na ideologia alemã. A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Sabe? Sim. A ideologia que o rico espalha, porque é o dono das televisões, porque é o dono dos jornais, porque é a pessoa que compra outros para irem dizer para os jornais aquilo que ele quer, para os jornais e para a televisão e para aqui e para ali.
o rico tem todas as hipóteses de pôr o pobre a pensar da maneira que lhe interessa. Não é? E então o desporto, no nosso tempo, e o futebol, reproduz e multiplica as taras da sociedade, sabe? A mania do rendimento, do recorde, é interessante. Contou-me, creio que o Jorge Valdano, secretário-geral do Real Madrid, que um dia perguntou ao Di Stéfano, grande jogador de futebol. Sim. Eu digo-vos uma coisa, foi dos melhores jogadores que eu já vi em toda a minha vida, o Di Stéfano. Perguntou ao Di Stéfano qual a diferença entre o futebol de hoje e do tempo dele. E ele que lhe respondeu, já velhote, olha, no meu tempo jogava-se, hoje corre-se. Isto para dizer que o capitalismo obriga-nos a passar do belo ao útil. O que vale é o que rende, é o que dá lucro, amigo. E o futebol é a mesma coisa. E assim... Os grandes jogadores, os grandes jogadores hoje, as grandes qualidades que apresentam do grande jogador é ganhar milhões. Ganhar milhões, parece que isso é o que mais importa. Ganha tantos milhões por semana, ainda não. Vencimentos criminosos no mundo onde ainda há fome, sabe? Ninguém está contra os bons vencimentos dos atletas. Isso porque os atletas são os mais explorados, né, também, né? Ninguém está contra os vencimentos dos atletas. O que se diz é que não há justiça quando há milhões de pessoas que vivem com €1 ou $1 ou $2 por mês, enquanto há outros que vivem com milhões por dia. Este mundo está errado. Este mundo está errado, amigos. Não há hipóteses, queridos amigos, não há hipóteses de se defender estas práticas desportivas e seja lá o que forem, enquanto houver tamanha disparidade ao nível da justiça social. Não pode ser, isto está errado. E o povinho que pensa com a ideologia dominante até esquece isso. Acaba se entregando a esse jogo e sem não perceber. Não é capaz de pensar para além do golo que se marcou. É evidente que eu também gosto de futebol, é evidente que eu também gosto de ver um bom golo, não é isso, mas não ficar aí. Ser capaz de olhar para o jogo e ver a sociedade que está no jogo, ou a sociedade de onde o jogo brota. Isso é fundamental, sabe? É fundamental. E dizer muitas vezes, ninguém tem saúde numa sociedade injusta, ninguém tem saúde numa sociedade fascista, ninguém tem saúde numa sociedade onde há ricos muito ricos e pobres muito pobres. Não há saúde por mais desporto que se faça. Portanto, o importante para todos os desportistas não é só fazer desporto, é fazer uma sociedade diferente. Porque é na sociedade diferente que o desporto que nós gostamos vai aparecer em toda a sua plenitude. Bom, com essas palavras, eu tinha até algumas perguntas mais, algumas colocações, mas já estamos em cima do tempo, professor. E eu queria agradecer a sua participação, a sua colaboração. E nós estamos iniciando em Guarulhos um projeto que chama Toque de Letra para crianças de 6 a 11 anos. E eu gostaria que o senhor, enfim, deixasse, o senhor já deixou várias mensagens, mas reafirmasse mais algumas palavras para os professores, para os nossos professores, que é um grupo de 80 professores, para renovar, para trazer um novo, essa nova condição humana, para sair desse emaranhado que o capitalismo nos colocou e que claro, é difícil no dia a dia nós fugirmos dele. Então eu queria que o senhor deixasse aí para os nossos professores acima do mais, uma palavra. Que preparem cidadãos, que preparem sujeitos e não pessoas só com saúde física, sabe? É preciso ir para além. Eu costumo repetir muito esta frase: ser sujeito é não sujeitar-se.
que façam homens livres e libertadores, que antes de cada aula façam a si mesmos esta pergunta: que tipo de pessoa é que eu quero que nasça da aula que eu vou dar? Com a resposta, a aula transformou-se. E assim, então, terminamos mais um Filosofia no Cotidiano. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo domingo. E um abraço também aos telespectadores.